Nunca haverá um tempo na história da Igreja em que o obreiro de Deus possa cruzar os braços e ficar à vontade, dizendo: tudo é paz e segurança. Então é que vem a repentina destruição. Tudo se pode mover para frente em meio à aparente prosperidade, mas Satanás está bem desperto e está estudando e se aconselhando com seus anjos maus no sentido de descobrir outro modo de ataque em que possa ter êxito. A luta se tornará cada vez mais feroz da parte de Satanás, pois ele é movido por um poder inferior. Ao avançar a obra do povo de Deus com santificada e irresistível energia, implantando na Igreja o estandarte da justiça de Cristo, movida por um poder que vem do trono de Deus, tornar-se-á a grande controvérsia cada vez mais forte e se tornará cada vez mais determinada. Mente se aparelhará contra mente, plano contra plano, princípios de origem celestial contra princípios de Satanás. As verdades em seus variados aspectos estará em conflito com o erro em suas formas sempre variadas e crescentes, e que, se possível, enganariam os próprios escolhidos. Nosso trabalho deve ser fervoroso. Não devemos combater como os que batem no ar. O ministério, o púlpito e o prelo exigem homens como Caleb, que façam, que ousem, homens cujos olhos sejam sinceros para discernir a verdade do erro, cujos ouvidos sejam consagrados para aprender as palavras do vigia fiel. E o Espírito do trono de Deus se fará sentir sobre um cristianismo degenerado, um mundo corrompido, pronto a ser consumido pelos juízos há muito protelados de um Deus ofendido. Há o perigo de os homens estarem perdendo de vista as importantes verdades para este tempo e buscarem as coisas que sejam novas, estranhas e arrebatadoras. Muitos, se são reprovados pelo Espírito de Deus por meio de seus representantes autorizados, recusam submeter-se à correção e é-lhes implantada no coração uma raiz de amargura contra os servos do Senhor que desempenharam cargos pesados e desagradáveis. E é-lhes implantada no coração uma raiz de amargura contra os servos do Senhor que desempenham cargos pesados e desagradáveis. Homens há que ensinam a verdade, mas que não aperfeiçoam seus próprios caminhos perante Deus. Buscam ocultar seus próprios defeitos e inclinam-se a um afastamento de Deus. Não possuem a coragem moral de fazer as coisas que são para o seu especial benefício. Não percebem a necessidade de reforma e assim rejeitam as palavras do Senhor e odeiam ao que repreende na porta. A própria recusa de atender às advertências que o Senhor envia concede a Satanás toda a vantagem para fazer deles os mais encarniçados inimigos dos que lhes comunicaram a verdade. Tornam-se refutadores dos que lhes foram portadores da mensagem do Senhor. O homem que rejeita a palavra do Senhor, que se esforça por estabelecer seu próprio caminho e a sua própria vontade, despedaça o mensageiro e a mensagem que Deus envia, visando descobrir-lhe o seu pecado. Suas próprias inclinações lhe têm influenciado a conduta e se edificou num caminho errado. A regra divina é: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Mas ele não o que fazer. Como o homem pensa, assim ele é. Do interior do coração procedem os maus pensamentos inspirados por Satanás. Começa ele a sofismar em tecnologias e maneiras. O espírito de Satanás liga-o com o inimigo para pronunciar uma palavra de crítica nos temas menos importantes. Torna-se a verdade para ele cada vez de menos valor. Torna-se acusador de seus irmãos, etc. E muda de dirigente. Para ele, o mundo exterior tem maior peso que o dilúvio de luz que Deus derrama sobre o mundo nas mensagens que ele tem dado.
e nas quais uma tem desenvolvido desde que se tornou tão cheio de ódio contra Deus, por seus perigos e erros foram colocados diante de si. Porque seus perigos e erros foram colocados diante de si. Tem permitido que sentimentos ímpios se fortaleçam e prevaleçam, porque não come dia a dia a carne nem bebe o sangue do Filho de Deus, por não se ter tornado participante da natureza divina. As coisas que vêm do interior corrompem o homem. Quão corrupta deve, então, ser a fonte onde esses males tiveram sua origem? Ministros não santificados estão se arregimentando contra Deus. Estão a um tempo louvando a Cristo e ao Deus deste mundo. Ao passo que professam receber a Cristo, abraçam Barrabás e por seus atos dizem, este não, mas Barrabás. Atentem bem todos quantos leem estas linhas. Satanás vangloriou-se do que lhe é possível fazer. Ele cuida em dissolver a união que Cristo em oração pediu que existisse em sua igreja. Ele diz, irei e serei um espírito de mentira para enganar os que puder, para criticarem e condenarem e falsearem. Sejam os filhos do engano e falso testemunho, agasalhados por uma igreja que tem tido grande luz, grande evidência, e essa igreja desfar-se-á da mensagem que o Senhor lhe enviou e acolherá as mais desarrazoadas asserções e falsas suposições e falsas teorias. Satanás ri-se de sua loucura, pois ele sabe o que é a verdade. Muitos se levantarão em nossos púlpitos, tendo nas mãos a tocha da falsa profecia, acesa na infernal tocha de Satanás. Caso sejam alimentadas dúvidas e descrenças, serão os ministros fiéis afastados do povo que pensa que tanto sabe. Se tu conhecesses também, disse Cristo, ao menos neste teu dia, o que a tua paz pertence. Mas agora isto está encoberto aos teus olhos. Contudo, o fundamento de Deus fica firme. O Senhor conhece os que são seus. O ministro santificado não deve ter o engano em sua boca. Deve ser sincero como a luz, livre de toda a mancha do mal. Um ministro e uma imprensa santificados serão um poder em irradiar a luz da verdade sobre esta geração rebelde. Irmãos, necessitamos de luz, de mais luz. Tocai a buzina em Sião, fazei soar o alarme no Monte Santo. Ajuntai as hostes do Senhor com o coração santificado, para que ouçam o que o Senhor vai dizer a seu povo. Pois ele tem crescente luz para todos os que quiserem ouvir. Armem-se eles e se equipem e saiam à batalha, em auxílio do Senhor, contra os poderosos. Deus mesmo agirá em favor de Israel. Toda a língua mentirosa há de silenciar. As mãos dos anjos destruirão os enganosos projetos que estão sendo formados. Os baluartes de Satanás nunca hão de triunfar. A vitória acompanhará a terceira mensagem angélica. Como o capitão do exército do Senhor derrubou os muros de Jericó, assim triunfará o povo que guarda os mandamentos do Senhor e serão derrotados todos os elementos oponentes. Que nenhuma alma se queixe dos servos de Deus, a ela enviados com uma mensagem celestial. Não mais busquei suas falhas, dizendo, são demasiado positivos, falam muito duramente, podem falar duramente, mas não é isso necessário? Deus fará retinir as orelhas dos ouvidos que não atenderem à sua voz ou mensagem. Ele denunciará os que resistirem à sua palavra. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz.